Olá, irmãos. Sou o pastor Cris Batiston. Prazer estar aqui com vocês de novo nesse momento compartilhando a palavra aqui na Betel. Eu queria trazer uma meditação rápida a respeito de um tema muito importante, que é o amor uns aos outros e a forma com que nós conduzimos para construir o amor. Porque o amor ele não é um sentimento que brota, não é uma sensação. O amor ele é uma decisão a partir de um princípio, a partir de uma promessa. As emoções acompanham, as emoções são importantes, mas elas não podem ser o fundamento do amor. O fundamento do amor precisa ser a nossa fé e a nossa obediência a Cristo, especialmente do amor uns aos outros. Nós temos o amor romântico, que com certeza se constrói muito também com emoção, com efetividade, com contato, mas vai chegar um ponto que o amor romântico, ele também, mesmo sendo romântico, mesmo tendo paixão, ele vai precisar de decisão, ele vai precisar de construção. Todo grande relacionamento de amor, ele passa por uma prova, ele passa antes de se tornar mais profundo. Todo relacionamento de casal, todo relacionamento de amigos, todo relacionamento pastoral, todo relacionamento entre irmãos, vai chegar um momento que ele vai ser provado. E quando o amor é provado, não é o sentimento que mantém o relacionamento. Quando o amor é provado, o que mantém o relacionamento é a nossa decisão e os princípios que nós aplicamos, se eles acompanham essa decisão do amor, fortalece-se o relacionamento. Se os princípios que nós aplicamos, eles não acompanham a decisão do amor, eles são realmente uma decisão. Não, eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais construir esse amor. Eu queria começar abrindo a Bíblia em Marcos 12, 30 e 31, onde a palavra do Senhor diz o seguinte. Marcos é o texto mais antigo dos evangelhos e diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esses dois mandamentos. Vamos orar. Pai amado, queremos colocar nossas vidas na tua presença, queremos pedir a tua graça, queremos pedir a tua salvação, a tua unção, que seja sobre nós a alegria dessa salvação, que seja sobre nós a unção do Senhor que parte do amor, e que o teu amor expanda a nossa consciência, nosso entendimento, Pai. Abençoa essa palavra, essa meditação, e que no coração dos meus irmãos, tudo aquilo que eu não sou capaz de comunicar, Pai, tudo aquilo que nas minhas deficiências eu não serei capaz de comunicar, que o teu Espírito, que é o verdadeiro comunicador da tua palavra, comunique ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós somos seres criados por Deus para nos relacionarmos. Eu queria pegar uma série de versículos, especialmente em João. João ele é tido como o discípulo do amor. E nada mais delicioso do que encontrar nesse lugar em João tanta coisa falando sobre o nosso relacionamento. Quero começar em 1 João 4:20, para não ficar o meu pensamento, as minhas palavras e a gente ir direto para a Bíblia, que diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não viu? E 21. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Isso é 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21. A Bíblia eu já entro nesse texto bíblico falando da importância da nossa decisão de amar o nosso irmão. A decisão de amar o nosso irmão é a nossa partida. Eu gosto de uma frase que eu não lembro bem se era meu pastor ou meu pai, mas eu lembro sempre de meus mentores falando isso. Acho que era meu pai que falava isso. Ele dizia assim, ele disse certa situação para mim. Quando eu fui reclamar que uma pessoa errou, que uma pessoa foi meu pai. Minha cabeça, entre meu pai e o meu mentor, às vezes eu não sei de quem eu ouvi. São 25 anos de história. Mas eu lembro do meu pai falando, Cris, as pessoas vão errar com você. Seus irmãos vão errar com você. Deixa eles errarem sozinhos. Então, quando uma pessoa erra conosco, quando uma pessoa decide não estar no relacionamento conosco, existe sim como eu processar isso de uma forma amorosa. A atitude que eu tenho para com meu irmão, não sendo sarcástica, não, se você quer, tudo bem, eu já fiz a minha parte. O amor não é a respeito de fazer a minha parte. O amor é a respeito de deixar a pessoa consciente, olha, mesmo que você não acredite nisso, eu amo você. Se eu puder fazer alguma coisa, você ficou chateado comigo, você fez isso comigo, você falou aquilo comigo,
tem algo que eu tenha feito que gerou essa chateação em você, permitir que a pessoa fale a dor que ela tem com você, encarar isso como uma construção de relacionamento, não como uma defesa pessoal. Dizer, olha, irmão, eu gostaria muito de poder ressarcir isso e manter o relacionamento com você de alguma forma. Mas se eu não puder, eu quero dizer que mesmo de longe, tá te amando, orando por você, e sempre que você precisar, eu vou estar por aqui. É um gesto de diferente de, olha, tá bom, se você não quer, eu já fiz o que eu podia fazer, agora se lascou. O nosso desejo interno de amar o irmão, mesmo quando ele não quer o relacionamento. E muitas vezes esse amor, esse gesto unilateral de amor, ele vai reatar relacionamentos que talvez eu e você achamos impossíveis de reatar. Porque a Bíblia está falando que nós precisamos amar as pessoas, que nós não podemos odiar nossos irmãos. O que é o ódio? Ódio, a descrição do ódio é uma decisão, é um desejo que a outra pessoa desapareça. É um desejo que a outra pessoa sofra o mal. É um desejo que as coisas não deem certo. E às vezes a gente se pega encerrando relacionamentos. Em vez de estar orando pelo bem da pessoa, a gente decide considerar a pessoa um inimigo. E começa a olhar assim, tomara quando não dá certo. Aí houve uma notícia ruim dessa pessoa. Viu? Olha, bem que olha só. Né? Eu sabia que ia acontecer isso, que ela merecia. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Eu estou falando de experiência própria. Eu tive algumas curas no meu processo com Deus, de pessoas que anos depois eu não perdoei, tá tudo bem, a gente está bem já. Só que daí a pessoa ouvia falar uma coisa ruim que tinha acontecido na pessoa lá dentro e falava assim, aí ó, Deus não mata, mas a chata, né? Então esse processo de amar as pessoas é o desafio que eu queria expor para nós hoje, o que a Bíblia fala a respeito disso. O segundo versículo que eu queria compartilhar é João 13. No versículo 34, que diz assim, João 4, não, me perdoa, João 4, mesmo João 4, versículos 7 e 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus, porque o amor é de Deus, o amor é uma característica de Deus em nós, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus manifestou o amor de Deus conosco, enviou o seu único Filho unigênito para que por ele vivamos. Ele está falando um amor sacrificial de Deus. Ele está dizendo, viu, se você não consegue amar as pessoas, ao ponto, eu não imagino nem dar o filho, né? Mas estamos falando de dar o direito, estamos falando de dar o prazer da vingança, do ter razão, a gente abandonar essa postura. 1 João 4, 21, que eu acabei de falar com vocês. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Não ame as pessoas porque elas geram esse sentimento em você. Ame as pessoas porque Deus te amou. Alguns dias atrás eu tive uma situação que eu me senti muito injustiçado por alguns irmãos. A minha primeira atitude foi, não, eu vou chamar o pastor, eu vou falar, eu vou dizer. E aí no meu coração estava assim, você quer mostrar para os pastores, para os líderes que a pessoa fez errada, ou você quer resolver o teu relacionamento com a pessoa? E aí eu fui para Deus, esperei uns dias para acalmar meu coração, para aceitar a injustiça, no sentido de acalmar o coração, essa é uma atitude. Chamei o irmão em particular, e eu fiquei tão surpreendido quando a pessoa já chegou falando para mim assim, a minha angústia, minha tristeza com você, acabei exagerando na forma que expus você, e aí eu falei, não, então pode falar para mim o que eu fiz errado, a pessoa pode falar para mim, e eu pude absorver o que ela fez errado, dizer, é verdade, eu descobri que eu tinha errado mesmo com a pessoa, é verdade, irmão, eu errei com você mesmo nisso, me perdoa, me ajuda a consertar, poxa vida, tem alguma coisa que eu posso fazer para restituir, e nesse caminho de volta eu fui descobrindo que aquele sentimento de raiva que eu estava com a pessoa dispersou, desapareceu. E esse texto bíblico daí veio para mim, a próxima vez que você for pregar, fala sobre esse amor. Tudo que Deus nos pede é para fazer, não é só a respeito de obedecer. O que Deus nos pede para fazer na Bíblia é a respeito de dicas para viver melhor. A Bíblia não é só a respeito, obedeça isso que daí Deus não vai te dar um castigo. Obedeça aquilo que daí as coisas boas vão acontecer para você. Não, a Bíblia é a respeito de, viu, meu querido, se você fizer isso, olha os resultados bons que você vai ter. A Bíblia é um manual de bons resultados. A Bíblia não é um manual de como não receber castigo de Deus. Então, quando eu amo meu irmão, mesmo por obediência, não está falando assim, ame o seu irmão, senão você não vai para o céu. Perdoe seu irmão, senão Deus não te perdoa. Sim, eu não quero que esse medo seja o fundamento do meu amor. Eu não gostaria que esse medo fosse o fundamento do seu amor. Eu acho que o fundamento do nosso amor vai ser muito mais poderoso quando não for a respeito de obedecer a Deus, eu não desobedecer para não ter um problema, mas eu obedecer a Deus porque eu amo a Deus.
E ele pede para eu amar os meus irmãos. Nisso, não é mais um receber um castigo, é a respeito de, com essa atitude, eu consigo ter uma convivência, uma vida melhor. Paz gera paz. Palavra branda acalma o furor. Então a gente tem uma impressão assim, que Deus é um pai malvado, dizendo, eu te amo, mas se você não fizer o que eu mando, eu vou mandar você para o inferno. Eu te amo, mas se você não fizer o que eu estou falando para fazer, eu vou ter que castigar se está acabado, escolher esse para bem, aquele para mal. Não, na verdade, eu queria que você pensasse como Deus assim. Imagine um rio que fala. Imagine esse rio falando para o peixe assim, anda dentro de mim, fica mergulhado, quanto mais profundo você está seguro. E o peixe diz assim, você está tentando me manipular, você não é bom, você quer dizer que eu não só posso viver se for em você. Aí o peixe pula para fora do rio, mas o rio é a fonte de paz, é a fonte de alegria, é a fonte de relacionamentos, tudo que ele é, que ele pode viver bem, a fonte de alimento dele, de oxigênio, está toda no rio. Mas aí ele decide pular para fora do rio e fica lá fora falando assim, você, rio, você é malvado, só porque eu não estou dentro de você, você está me condenando a morrer aqui na areia. E sabe, querido, tantas coisas na nossa vida são areia, quando somente Deus e o amor de Deus é realmente rio para nós. Então mergulha no rio. Talvez você esteja hoje com dificuldade com alguém, com algum problema. A Bíblia nos orienta bem a respeito de como trabalhar isso aqui. E eu queria falar mais um pouquinho das vantagens do amor antes da gente trabalhar nessa situação de ok, então como que eu preciso lidar quando as pessoas me ofendem, quando o irmão é difícil de amar, como eu posso fazer? Eu quero, antes de falar o que você pode fazer para desenvolver melhor o amor e o relacionamento, eu quero te falar das vantagens de ter um bom relacionamento. Em todo tempo amo um amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Sabe, eu tive essa experiência nesse testemunho que está tão forte no meu coração ainda, porque eu cheguei pro irmão achando que eu tinha encontrado um algoz, uma pessoa que ia me machucar, que ia me oprimir. E quando eu sentei e falei, viu, por que você falou isso? Por que você fez isso? Eu te fiz alguma coisa que fez você fazer isso? Quando eu falei essa frase, o que foi que eu fiz? Fala para mim o que eu fiz, que deu em você vontade de fazer isso para mim. Essa pessoa desmanchou e é tão gostoso hoje, alguns dias depois, poder a gente caminhar junto, olhar um para o outro, né, e voltar a caminhar junto, falar, cara, a dificuldade que a gente teve em fortalecer o relacionamento já aumentou a nossa liberdade de abrir os medos e as dores um com o outro, aquela desconfiança de que o outro está falando, está pensando, desapareceu. Então, irmão, nada paga você ter um amigo com quem você pode andar, que você pode confiar. Nada paga você ter uma comunidade de pessoas com quem você pode andar, com quem você pode confiar. Vamos ter na comunidade, vamos ter tarefas diferentes, cargos diferentes, posições funcionais diferentes. Mas no fim, o ter irmãos que a gente pode andar junto e confiar é a coisa mais preciosa que nós podemos ter como igreja. Muitas vezes vamos nos ajustar numa teologia, numa doutrina, muitas vezes não vamos nos ajustar, mas isso nunca vai nos impedir de caminharmos como irmão. E eu incentivo você a, quando você tem um problema no relacionamento de uma pessoa que você gosta muito, você parar e pensar, será que essa não é uma oportunidade de, na minha atitude, eu aprofundar esse relacionamento? Que você vai dizer assim, não, eu não quero mais, essa pessoa fez isso, me traiu uma vez, fez um negócio, tá errado. Às vezes é uma oportunidade de voltar para a pessoa e dizer, apesar disso que aconteceu, eu quero saber o que eu posso fazer para nós continuarmos no relacionamento. Eu sei que você falou dessa forma, mas eu quero saber se foi isso mesmo que você quis dizer. Eu quero saber se de repente eu não entendi errado, ou se tem algo que eu podia fazer que ia diminuir essa dor e essa fúria no seu coração. Provérbios 17 diz, em todo tempo amo um amigo, mas para a hora da angústia se encontra o irmão. Não é só para a hora da angústia, quando eu estou passando sofrimento, aí eu sei quem está comigo, quem não está. Não, é para a hora da angústia, a hora que o relacionamento quebra. Na forma que você trata esse relacionamento, você pode encontrar um irmão, uma pessoa tão próxima, que vai ser um apoio e um carinho para você. Abra também sua Bíblia comigo aqui em João 13, 34 e 35. Por quê? Porque o amor também fala de quem você é. Essa decisão de amar e de ir pelos princípios de amor. Eu tenho uma decisão de amar, mas eu não sei como. A Bíblia é cheia de princípios para quem decide amar. E olha só, João 13, 34, a gente até já leu aqui, mas eu quero continuar no 35. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós. E também a vós uns aos outros vos ameis. Olha só, ele está falando assim, ó, um novo mandamento eu te dou. Não mais que você ame uns aos outros como a ti mesmo, mas você ame uns aos outros como eu vos amei. Eu quero que vocês se amem. Jesus falando para mim e para você, eu não quero simplesmente que vocês
se amem como amam a si mesmos. É importante amar a si mesmo para poder amar o próximo. Ele fala assim, mas um novo mandamento, e só um novo sacerdote, numa nova dispensação, numa nova aliança, pode trazer um novo mandamento. E Jesus, ele se coloca, esse versículo prova Jesus falando dele assim, não, realmente, eu sei quem eu sou Deus, porque eu trago um novo mandamento. Eu sou o novo sacerdote, novo sumo sacerdote, eu trago um novo mandamento, que vos amem uns aos outros, como eu vos amei. Um amor sacrificial, um amor que apesar da ofensa, ok, eu vou responder a ofensa com amor. Eu vou pagar o mal que me fizeram com o bem. Eu não estou falando de descansar na injustiça. Eu não estou falando de não acertar as coisas. Precisa acertar, ter a maneira certa. Tem uma causa que precisa ser acertada, tem uma dor que precisa ser acertada. Mas antes da causa, ter uma disposição de amar como Jesus amou. Agora o 35 que torna isso tão poderoso. Que eu estou falando das vantagens de amar. Primeiro, encontrar um amigo. Ter uma comunidade de pessoas que você pode confiar. Segundo, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A forma com que você fala de quem te ofendeu, a forma com que você fala dos seus irmãos, a forma com que você decide pelo amor, pela atitude de amor, ela revela quem você é como filho de Deus. Eu sei que é uma batalha para todos nós. A gente vive num mundo de ofensas, num mundo onde todo mundo fica ofendido e quem fica ofendido tem mais razão. Então a gente tem medo de perder a razão. A gente tem medo de ser injustiçado. Então a gente se ofende, agora eu estou ofendido. Eu vi essa semana, assistindo um seriado com um reality, uma coisa assim, com a minha filha, com a minha esposa. Eu vi um rapaz falar assim, agora eu estou ofendido, agora é meu direito de falar porque eu estou ofendido, então agora eu posso falar e você tem que escutar. Tipo assim, a gente quer esse princípio do mundo, de que se você ficou ofendido, você tem direito de fazer o que você quiser, é um princípio maligno. É um princípio destruidor. E é um dos princípios que está levando o nosso mundo inteiro para isso tudo que nós estamos vendo. É a cultura do ofendido, porque quem se sente ofendido facilmente, quem fica ofendido, no momento que ele recebe a ofensa e toma essa ofensa, ela desce para o seu coração e agora estou ofendido, nesse momento, ele deixa de estar comandando a si mesmo. E ele passa a ser comandado por outro, pela ofensa. Então nunca é dono do próprio nariz quem se ofende facilmente. Nunca toma a atitude que realmente gostaria de tomar quem se ofende facilmente. Porque na ofensa nós acabamos nos rendendo. Tem um livro ótimo do John Bevere que eu recomendo, chamado A Isca de Satanás. E fala o poder que tem quando nós recebemos a ofensa. É como se mordêssemos uma isca e a partir daí somos puxados até para lugares que não queríamos estar. Então cuida, irmão, de repente essa atitude de não, eu não levo desaforo para casa, eu fico ofendido mesmo, ela não seja exatamente o que está impedindo você de se sentir em paz e de estar bem e desenvolver relacionamentos que parecem terríveis, mas uma vez que você chega nas pessoas, entende o coração delas, às vezes você acaba encontrando um irmão, um amigo ou alguém que pode ser teu fortalecedor, aquela pessoa que ajuda você a caminhar. Comecemos com nossos filhos e com as nossas esposas. Talvez você esteja ofendido com a sua esposa, com o seu marido ou com seus filhos hoje. Tira um tempinho para respirar, colocar a tua ofensa em Deus, coloca a tua angústia em Deus, tenha um tempo de ação de graça, ore a Deus agradecendo pela vida desse irmão. Filipenses 4, né? Com oração, súplicas e ação de graça, para que a paz que excede todo entendimento encha os vossos corações. Então, de repente, pega essa pessoa com quem você está chateado, ora por ela. Tem um momento, Deus, eu agradeço pela vida. Traz à memória aquilo que traz esperança, as coisas boas a respeito dessa pessoa. E depois vai falar com ela, viu? Você teve uma atitude comigo que me deixou tão triste. E surpreenda com esta pergunta. O que foi que eu fiz para você? Que atitude eu tive que te deu vontade de tomar essa atitude ou fez você tomar essa atitude? Porque eu gostaria de voltar atrás. Se eu fiz alguma coisa que fez você ter vontade de fazer isso comigo, eu preciso saber o que é para eu me arrepender, para eu voltar atrás. E nessa atitude, irmãos, nesse exercício, nós então decidimos. Mas eu não tenho força, pastor. Para isso está o Espírito Santo. Mas eu tenho dificuldade. Minha personalidade não é assim. Para isso está a palavra de Deus, o Espírito Santo, para nos orientar nessas atitudes de amor que às vezes nós não temos em nós força, ou conhecimento, ou até profundidade em Deus para tomar. Mas à medida que você toma esse tipo de atitude, a profundidade em Deus da sua vida vai se construindo. Continuando aqui, eu queria falar de algumas atitudes que ajudam você a construir o amor. E eu vou encerrar com essas atitudes nesses trechos, esses três trechos aqui. Filipenses 2, 3-11. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também atende para o que é dos outros. De sorte que haja em vós. Eu vou continuar. Era só até aqui, mas eu vou continuar. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ou não achou desejável ser igual a Deus, mas antes esvaziando-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando em forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente à morte, e até a morte de cruz. O próprio Jesus, e essa frase é muito especial. O maior gesto de amor de Jesus foi, mesmo tendo poder para sair por cima, ele humilhou a si mesmo. Talvez hoje você tenha poder para sair por cima de uma situação, sua esposa, com seu filho, com o irmão. Talvez o gesto de humilhar a si mesmo e tentar entender como essa pessoa está se sentindo, me fiz como o outro, como esse irmão está se sentindo. Talvez esse gesto vai construir aquele relacionamento tão profundo que você deseja, que você almeja, e você não sabe construir. As pessoas não me abraçam, não tenho ninguém que anda comigo, não tenho ninguém que fala comigo, não tenho ninguém que tem relacionamento comigo. Mas todas as vezes você tem a dificuldade do relacionamento, em vez de caminhar em direção a consertar, humilhar a si mesmo, tentar entender a dor da outra pessoa, você já diz, não, me ofendeu uma vez, é assim, não quero saber, não tem problema. Então, fica aqui uma dica bíblica da primeira atitude. Humilha você mesmo. Não tenha por usurpação o lugar, o direito que você está, mas tente se colocar no lugar do outro como Jesus fez. Humildemente, nada fazendo por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente para o que é propriamente seu direito, mas cada qual tente entender também o que é dos outros, o que o outro está sentindo. Muito precioso esse versículo. Esse trecho de Filipenses 2 é um dos trechos do caráter de Cristo mais preciosos que nós temos. Lucas 17 diz o seguinte: olhai por vós mesmos, cuida do que você faz. Mas se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa seu irmão. Bah, que versículo difícil. A pessoa já fez. Se ele vier pedir perdão, perdoa. Se eu ponho o meu pé do seu lado, você pisa por querer e pede perdão, eu me arrependo e eu coloco o pé de volta. Eu te perdoo e coloco o pé de volta. Você pisa de novo, eu te perdoo e coloco o pé de volta. Na terceira vez, a pessoa pisa, perdoa novamente. Mas nem sempre é necessário você colocar o pé de volta ou se colocar na mesma posição que você estava antes. Então perdoa, anda, caminha, mas também não se permita estar numa situação onde a pessoa constantemente te machuca, volta atrás, se arrepende, volta atrás, atendendo. Você também pode dar um passo atrás. Fala, irmão, doeu muito, eu te amo, mas eu vou me afastar um pouquinho, porque meu pé já está muito machucado de tanto você pisar. Tá? Quando você parar, faça acordos. Quando você parar de pisar no meu pé, eu volto a estar aqui, tá bom? Vocês entendem que eu não estou falando só a respeito do pé, né? Lucas 17, o último trecho que eu queria falar com vocês. Também, não, tem mais um aqui. Não é o último, não. Olha só, muitas vezes a gente vê alguém fazer uma coisa errada. Ele faz conosco, faz com o outro. E a gente fica pensando, que atitude eu devo tomar? Vou chamar a liderança, vou falar com o pai, que atitude eu devo tomar? Se você preza pelo relacionamento biblicamente, a Bíblia tem uma forma de tratar o irmão, tanto como igreja quanto pessoalmente. Olha só o que a Bíblia diz. Ora, Mateus 18, 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele. Só os dois. Se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Foi o que eu fiz com esse irmão. Ele pecou contra mim. Ele fez umas coisas que eu achei que foi chato que ele fez. Chamei o irmão e falei, cara, eu achei que essa e essa atitude que você fez me machucou muito. Por que você fez isso? Tem essa cariação com esse intuito amoroso. Tem a cariação com o intuito amoroso. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aí, às vezes a gente faz isso e a pessoa ainda sai. O cara veio me chamar lá, falando assim, lá. Então, a próxima vez eu vou chamar com os irmãos. Vem, fulano, senta aqui comigo. Irmão, eu queria te dizer assim, eu fiz isso que te machucou. Me perdoe, fala aqui na frente dos irmãos o que eu fiz que te machucou. Fiz isso. E se permita ser exposto pela pessoa. Algumas coisas ela realmente acha, outras coisas não. Outras coisas estavam erradas. E aí você vai pedir perdão. Mas me perdoa, irmão. Mas olha aqui, estou testemunha que eu quero reatar o nosso relacionamento. Não vamos mais cometer. Eu prometo que não cometo mais essa atitude. Trabalhe na sua atitude. E dê espaço para a pessoa trabalhar a atitude dela. Versículo 17. E se ele então não escutar, dize-o publicamente. Olha,
Não tem como. E se não escutar a igreja, se não escutar os irmãos, se não escutar a igreja e os irmãos, se não quiser mudar, se quiser permanecer no pecado e na atitude, aí considera o gentio e publicano. Aí está falando de um afastamento. A pessoa erra, você fala em particular, caminha. Se ele vier pedir perdão, sempre que ele vier pedir perdão, perdoa. Mas se a pessoa errou, vem conversa. Se ela disser assim, não, não quero, não acerto, não é isso, eu não quero, e não quero ter relacionamento, eu já vi muito isso, eu não quero acertar. Eu tô certo, eu não tenho que acertar porque eu tô certo. Não, não quero mais conversa, eu tô certo. Aí se a pessoa não quer continuar pecando, continuar errando, aí você sai do ambiente que a pessoa está. Você, ou se for numa questão da igreja, por exemplo, a Bíblia é muito clara. Se a pessoa quer permanecer em pecado e não quer mudar, expressa e tem como um gentio publicano. É muito triste isso. Mas eu espero que todos nós tenhamos um coração de se manter em Deus e manter uns com os outros. E de podermos reconhecer, eu errei, eu pequei, eu preciso trabalhar isso na vida. O problema é que se você fica ofendido com tudo, você fica justificado para si mesmo. A Bíblia chama de justiça própria, pastor de si mesmo. Não, eu justifico, eu posso porque eu fiz. E aí nessa autojustificação, a gente acaba se isolando e às vezes até ficando sem ninguém. E às vezes até ficando sem igreja. Em verdade, olha só. Então se não escutar, diz a igreja, e se também não levam a igreja, e se não escutar também a igreja, que aí nós consideramos a liderança, os pastores do presbitério, tenham como gentio publicano. Em verdade vos digo, versículo 18, logo depois desse, que tudo que ligardes na terra se ligar no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, se dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Muito forte esse trecho, muito poderoso e também muito terrível. Se eu sou uma pessoa que quer se ofender, que gosta de ficar na briga, agora analisa no seu coração se de repente você não tem o vício da contenda. Que parece que se não tiver um problema e uma briga, você não está bem. Quando não tem nada para ter, você arruma um problema. Ou se você tem alguém assim perto de você, às vezes ajuda a conscientizar a pessoa. Irmão, você percebeu que quando está tudo bem, você arranja uma coisa para brigar, vamos ficar em paz. E aí o processo de perdão, de restauração e o desejo, eu desejo caminhar bem com essa pessoa. Agora olha isso aqui. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro em Cristo, que andeis do modo digno à vocação ao qual fosse chamado. Efésios 4, de 1 a 3. Com toda humildade, com toda mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele está dizendo, andem de modo digno ao chamado que Jesus deu para vocês, que Deus deu para vocês. E essa forma é com humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, tardio em orar, tardio em irar-se, tardio em se ofender. Longanimidade, tardio em irar-se, tardio em se ofender. Então ele está dizendo, andem um com o outro com mansidão, com humildade, sejam tardios em ofender-se uns com os outros, em irar uns com os outros, e sejam suporte uns aos outros, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só. Ele está vinculando a nossa unidade com o Espírito, a unidade do Espírito uns com os outros, do Espírito na igreja, pelo vínculo da paz. Se nós conseguimos manter a paz uns com os outros, a nossa unidade, o nosso vínculo, ele se fortalece com o Espírito. Só que o problema, do contrário, é intenso e assustador. Se nós não andamos em unidade, nós não temos vínculo com o Espírito Santo. E se nós não andamos em unidade e não temos vínculo com o Espírito Santo, de onde vêm as manifestações? De onde vem a cura, a obra, as manifestações espirituais? Porque se tem um lugar que tem manifestações e não tem paz, talvez as manifestações não sejam de Deus, sejam da nossa alma, sejam um engano. Quando diz a paz seja vosso árbitro, que é esse ambiente de paz, é que ele define, o ter a paz é o que ele define, o que realmente o caminho que nós estamos trilhando em Deus, o que nos mostra o caminho que estamos trilhando em Deus. E a paz ser o nosso vínculo com o Espírito Santo, ser a unidade do Espírito, ser a paz, também significa que o buscar a paz, buscar o relacionamento, aproxima a gente do Espírito Santo. E o não andar em relacionamento afasta a gente do Espírito Santo. Como ter o Espírito Santo movendo na nossa família, com cura, com prosperidade, com graça, com relacionamento, se nós não conseguimos acertar, perdoar e restaurar uns com os outros? Aí a gente fica exercendo cargos, exercendo funções, exercendo funcionamento e acaba sendo usado pelo inimigo por não buscar o amor e a paz. Então é muito sério, ele diz, andem
de forma digna a vocação que vocês foram chamados. E a forma digna é humildade, mansidão, tardio em ofender-se, irar, suportar uns aos outros amor. E guardar a unidade do Espírito. Essa presença entre nós do Espírito Santo, ativa, funcional, pelo vínculo do amor e da paz. Eu louvo a Deus que eu sei que existe um batismo de amor para ser derramado sobre a nossa igreja, que já está sendo derramado. Eu sei que Deus está movendo. Então agora tivemos aí um congresso de ativação de dons, que foi muito poderoso. Tivemos a vigília, que foi maravilhosa, foi um tempo de Deus. Talvez você esteja assistindo essa palavra antes ou depois, mas também agora teremos o congresso de louvor e adoração, teremos o aniversário da igreja, teremos mais uma conferência de pastores, temos a oração dos homens, que tem sido um fortalecedor tremendo da igreja, nas quartas-feiras, nos 3 horários. Nós temos a oração das mulheres na terça-feira, à tarde, de manhã. As irmãs, tão gostoso chegar aqui, as irmãs estarem orando. Tudo isso não são vários movimentos, é um movimento só. Nós temos o movimento de oração dos músicos, da casa de oração também, que estão preparando um lugar especial para todo dia ter uma hora de oração, com adoração, para a igreja poder vir aqui, sentar, orar. Sabe, irmãos, nós temos tantas coisas preciosas que Deus está construindo para nós, e nós precisamos caminhar em direção a isso, caminhar em direção ao amor, porque Deus está nesse negócio de amarmos uns aos outros. Então que você tire um tempo hoje para refletir: Pai, como eu faço para reatar talvez um relacionamento que era importante e que eu não demonstrei amor? E caso o relacionamento não reate, Pai, que em nome de Jesus eu possa realmente, legitimamente, por decisão, e aí o Espírito processa o sentimento, amar a pessoa que me tem ofendido. Porque até mesmo na forma que Jesus ensinou, nós temos aquela frase maravilhosa: perdoar as nossas ofensas, as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, irmãos, que Deus abençoe, que seja também uma palavra de paz, de saber que não se preocupe. Sim, o amor vai vencer, mas não aquele amor lá que cada um faz o que quer, do jeito que quer. O amor que vai vencer, o amor de Deus, reatando os nossos relacionamentos, nos tornando famílias mais fortes, uma igreja mais forte, irmãos com uma comunhão mais forte. Que Deus te abençoe e permita orar por você nesse momento. Pai, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã que está assistindo, pelo jovem que está assistindo, Pai, essa palavra, e eu peço que o Senhor inunde sua casa com amor nesse dia. Pai, inunda esse meu irmão que está aí na frente da telinha, do computador, da televisão, inunda com amor, com uma paz tremenda, um fundamento de amor. Pai, que haja facilidade em perdoar os que têm ofendido. Pai, que o amor que ele e ela sentem, Pai, em nome de Jesus, possam expressar quem o Senhor é na vida deles, possam envolver as pessoas ao redor deles num desejo de amar. Pai, que o amor e o perdão que eles manifestarem no trabalho deles sejam talvez, Pai, uma porta que vai se abrir para que possa evangelizar, deixar de ser ofendido, deixar de ser nervoso e ofendido por qualquer coisa, Pai. Em nome de Jesus, traz mansidão, traz domínio próprio para todos nós, Pai. Em nome de Jesus, e acima de tudo, nos traz os olhos de Cristo, Pai, que decidiu amar acima de tudo e ter essa atitude de a si mesmo se humilhar. Abençoa a vida do meu irmão, reata os seus relacionamentos, traz de volta os amigos, os irmãos e as pessoas, Pai, que de repente uma ofensa levou embora, Pai. Às vezes dentro de casa, morando dentro de casa e não tendo relacionamento, traz de volta esse relacionamento, porque o Senhor é o Deus do amor, o Senhor é amor. Enche essa casa da Tua presença, e que nos amarmos, Pai, possamos fortalecer o vínculo com o Teu Espírito e estarmos andando nessa paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Até a próxima.